Neste vídeo aqui, eu vou tratar de um tema muito importante, que é o problema de uma possível guerra civil e também do conceito de lobo solitário. Mas antes eu quero fazer aqui algumas observações importantes, alguns esclarecimentos. Primeiro eu quero aproveitar esta oportunidade, esse vídeo, e agradecer a alguns canais que vêm ajudando a divulgar o meu trabalho, incentivando a divulgação do meu trabalho. E eu não poderia deixar de fazer essa observação. Em especial ao canal do Márcio Labre, que inclusive agora se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro. Parabéns, Márcio Labre. A Gislene Nogueira, que tem me dado muito apoio nessa marcha contra a dominação comunista no Brasil, uma pessoa admirável, estudiosa, séria. A Célia Barcelos, que inclusive também administra o blog de links, o canal Blog de Links, e um outro blog, o Conspiration 3, sensacional. Eu já conhecia o Conspiration já há algum tempo, alguns anos, e depois a Célia me pediu autorização para publicar um link de um vídeo meu nesse blog dela, e para mim foi uma honra muito grande, porque o Conspiration era um blog que eu sempre admirei, um trabalho sensacional de pesquisar e localizar alguns bons vídeos sobre determinados assuntos ligados ao pensamento contra o comunismo. E quando eu vi meus vídeos publicados no Conspiration, para mim foi uma honra muito grande. Ao canal Além da Nuvem, ao Patriotas do Brasil, que tem inclusive utilizado alguns vídeos meus como exemplos para suas aulas. Para mim também é muito gratificante esse reconhecimento. E o Plaucio Pucci, que recentemente também fez um vídeo em que ele fez diversos elogios, indicações ao meu trabalho. E fica aqui o meu sincero agradecimento a essas pessoas que estão ajudando não só o meu trabalho a se desenvolver, mas muito mais do que isso, estão ajudando a gente esclarecer esse país e criar uma força unida para evitar, de uma vez por todas, que o comunismo tome conta do nosso país. Aquela velha história, né? O que as salas de aula não fizeram, o que a grande maioria dos professores não fez, são exatamente as redes sociais hoje que estão fazendo, né? Os canais no YouTube, como o meu e o de tantos outros, que estão fazendo esse trabalho esclarecedor, de fato educador, para que as pessoas tenham conhecimento realmente, de maneira até mais rápida e ágil, daquilo que está acontecendo com o Brasil e com o mundo, né? Eu quero aproveitar também o momento para divulgar aqui meu terceiro livro, Os Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, Direito e Ideologia. E eu vou estar vendendo esse livro para quem tiver interesse, particularmente em outras cidades e outros estados, e pelo valor de R$40, já incluso o valor do envio pelo correio. O envio pelo correio vai se dar pelo modo impresso módico, que estará na sua casa em algo em torno de até 15 dias úteis. Essa foi uma forma que eu encontrei de não onerar muito o valor do livro e do transporte, porque se eu colocasse via Sedex,
evidentemente, um endereço muito distante, iria implicar um valor um tanto exorbitante. Nesse livro aqui, eu sou suspeito em dizer, mas eu acho ele interessante, é um livro que eu trabalhei durante alguns anos em pesquisas, inclusive no decorrer da minha formação jurídica em direito, e eu pude fazer uma relação entre as ideologias revolucionárias e como essas ideologias revolucionárias elas vão entrando no direito para exatamente se transformar em doutrinas jurídicas, né? Então eu começo aqui no primeiro capítulo fazendo uma rápida abordagem sobre o conceito de ideologia, para que o autor ou o leitor possa ter uma base teórica sobre o assunto, e depois eu vou adentrando por questões que estão ligadas ao direito, mas particularmente eu centro mais no direito penal e na criminologia, por conta de que é uma das áreas, o ramo, como você queira, onde essa questão ideológica revolucionária, essa crítica ao direito, ela está mais visível, né? Mas isso cabe ao ordenamento jurídico, né, na sua totalidade. E aí, pouco a pouco, eu vou me aprofundando mais nas questões digamos assim, de uma filosofia jurídica, né? É um livro teórico, né? É um livro teórico, onde discute exatamente questões de ordem teórica. Faço aqui algumas comparações entre o Kelsen e o Dworkin, né, que são exatamente posicionamentos opostos. E depois eu vou cada vez também mais penetrando nessa questão ideológica e mostrando o que é que de fato determinados autores, principalmente o pessoal da linha frankfurtiana, ou bastante influenciados pela linha frankfurtiana na França, né? Como o senhor Michel Foucault, que está tão em moda aqui no Brasil, no direito penal, na criminologia, né? E eu vou mostrando o que é que realmente esses caras queriam e por que o direito está se transformando, né? Essa versão agora, o direito progressista, e tomando um arcabouço geral nesse tal de ativismo judicial. Aqui nesse livro eu não trato tão especificamente do ativismo judicial, mas eu já começo a dar as primeiras bases, né, quando eu aponto muito para a questão do relativismo jurídico. O ativismo judicial já está sendo um tema da minha abordagem. Eu estou escrevendo mais outros 2 livros, um só sobre teoria revolucionária e um outro que é a sequência desse, que é exatamente especificamente sobre o ativismo judicial, já mergulhando mesmo nessa temática de maneira mais específica, né? Então é isso. Se você quiser adquirir esse livro, você manda o seu endereço pelo e-mail do seminário. Ele vai estar embaixo aí nas características do vídeo, né? O e-mail é seminário.criticaecrise@gmail.com. Você manda o seu endereço, não esqueça, o seu endereço deve estar o mais completo possível, principalmente o CEP, né? Aí embaixo também vai estar a conta do Banco do Brasil em que você deve fazer a transação, o pagamento. E aí você responde, eu confirmando o pagamento, você manda a foto do pagamento, seja transferência ou depósito, e assim que confirmado o pagamento, eu vou mandar pelo correio para você esse livro. Eu espero que você leia e que depois me retorne com críticas construtivas, até para que eu possa aperfeiçoar o meu trabalho neste outro livro que eu estou escrevendo, tanto sobre teoria revolucionária, como especificamente sobre o ativismo judicial.
Tá certo? Muito bem. Agora vamos começar aqui a tratar de fato do tema central desse vídeo, né? Feito todas essas observações importantes, inclusive os agradecimentos, né? Vamos tratar aqui de algumas coisas fundamentais. Guerra civil e lobo solitário, né? Muito bem. O movimento comunista, ele trabalha a curto, médio e longo prazo, né? E eu trouxe um livro aqui publicado aqui agora no Brasil, do Cleon Skousen, né? Um estudioso americano, inclusive do FBI, publicado em 1956. E aqui já pouco mais da metade do livro, existe um capítulo 13, intitulado As 45 Metas Atuais do Comunismo. Imagine, atuais naquele tempo. E eu selecionei aqui algumas dessas 45 metas para que você exatamente preste atenção sobre a atualidade, né, destas 45 metas. Antes, contudo, abrindo aspas, né, fazendo aqui uma leitura de uma observação que o autor faz sobre o comunismo. O objetivo afinal, não é o avanço do bem-estar humano, mas sim o avanço do controle do ser humano. Fecha aspas. Né? Então, como é que vai se dar este controle do ser humano? Né? Aqui eu vou começar a citar algumas metas. Não vou citar as 45, algumas metas que eu julguei mais importantes e mais visíveis na atualidade. Criar a ilusão de que o total desarmamento por parte dos Estados Unidos seria uma demonstração de força moral. Veja se isso não é o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, e particularmente no Brasil. Usar as decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer as instituições americanas básicas, afirmando que suas atividades violam os direitos civis. Penetrar nos tribunais é algo importantíssimo. O direito ele termina sendo, e particularmente a sua efetivação nos tribunais, termina sendo uma importante e eficaz técnica de engenharia social. Porque é aquela bela história, né? O que a escola não me convenceu, o que a imprensa, os meios de comunicação, as redes sociais não me convenceram, o direito vai e me proíbe. A jogada é pura e simplesmente essa. Então, se a escola não me convenceu, se a imprensa não me convenceu, se os tais formadores de opinião não me convenceram de que criança tem que praticar sexo, aí o direito me proíbe de contestar isso. Me acusa de discriminador. Você entende a lógica? Tá certo? Então, por isso a importância de, em muito rápida síntese, de entrar nos tribunais, de entrar no direito, através, inclusive, não só dos tribunais especificamente, dos julgamentos, dos entendimentos dos juízes, mas entrar no direito, inclusive, pela própria legislação. Controlar as escolas. Veja, 1956. Controlar as escolas, usá-las como meio de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente. Suavizar o currículo, ou seja, emburrecer as crianças, as pessoas. Quanto menos raciocínio, melhor. Quanto menos o trabalho com a dimensão do cérebro reflexivo, cognitivo, melhor. Transformando os seres humanos em meros animais associativos, que eu expliquei isso no vídeo passado. E nesse sentido também,
graças a muitos professores, não são poucos, muitos professores e pedagogos que passaram a defender estas pedagogias e essas práticas de sala de aula, em todos os níveis do ensino do Brasil e do mundo. Fundamental, médio, nível superior, especializações, mestrados, doutorados, todos fazendo da sala de aula, uns mais sutilmente, outros de forma mais assintosa, todos fazendo da sala de aula locais de aparelhamento. Até porque o ensino hoje, cada vez, ele cobra menos conhecimento do professor. Isso eu expliquei nos vídeos que eu tratei do livro do Pascal Bernardin. Tem 3 vídeos falando sobre isso, em que o Pascal Bernardin, um cientista político francês, ele já alerta para as metas e diretrizes da Unesco e da Unicef, particularmente da Unesco, orientando de que agora você vai tirar cada vez mais a educação cognitiva, racional, técnica, para uma educação emotiva, frases de efeito, despertar a emoção e não raciocínio. E é claro que então você não precisa ter muito conhecimento para isso. Basta você ser um bom artista, uma boa artista. Saber usar as palavras de sala de aula, saber usar esses jargões, despertar a emoção no aluno, porque quando você desperta a emoção na pessoa, você tem mais facilidade de fixar uma ideia nela. Então, se você provoca revolta em sala de aula, o seu aluno termina achando que ele aprendeu muito com você, quando, na verdade, ele não aprendeu absolutamente nada. E aí vem aquela conversa de Paulo Freire, de que todos... o aluno ele é detentor de uma verdade, mesmo que ele não estude nada. Está lá em Pedagogia do Oprimido, O Paulo Freire tem 2 vídeos meus falando sobre a teoria de Paulo Freire. Quem quiser recorrer a esses vídeos, basta botar Seminário Crítica e Crise, aula 13, e também depois aula 14. Eu recomendo até que assista esses vídeos em sequência, onde eu explico um pouco mais detalhadamente qual é a lógica supostamente filosófica da teoria de Paulo Freire, um escritor inclusive rudimentar, que traz de forma rudimentar a teoria, a dialética marxista para dentro da sala de aula, lastreado por ideias oriundas da escola de Frankfurt, que já exercia no tempo dele muita influência no meio acadêmico francês. Então, controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. Ora, basta você frequentar livrarias, e você vai ver que dificilmente você vai encontrar publicações que não sejam da linha esquerdista revolucionária. Você está vendo aí, eu convivo com livro há muito tempo, frequento livrarias, sebos, e há muito tempo que era difícil você ter determinadas obras, até para conhecer, porque estavam esgotadas. Eu passei muito por isso nas minhas primeiras formações acadêmicas, lá, décadas atrás. Hoje eu na livraria e vejo todos aqueles livros que no meu tempo lá nem se sonhava em publicar, você tinha que comprar em sebo, não existia PDF, não existia baixar na internet, não existia tablet, não existia nada disso. Quando você tinha que sair catando o livro, tentar encontrar no sebo. Hoje esses livros são publicados, o senhor Herbert Marcuse, o senhor Adorno, enfim, tantos outros. Esses livros são publicados hoje aos montes, inclusive muitas vezes por mais de uma editora, e dentre outros, superlotando as prateleiras das livrarias. No direito a mesma coisa, você vai ver sempre autores aqui no Brasil, sempre a forte aderência, publicação de autores da esquerda. Você não vai ver aqui no Brasil, por exemplo, a ênfase num grande revisionista francês, o Michel Villey. Você vai ver quem é que se lê aqui no Brasil? Norberto Bobbio. Um marxista, um socialista, marxista italiano. Então, quer dizer, você não tem nem como fazer uma comparação. Você tem publicações aqui do Michel Villey no Brasil, mas até onde eu sei já estão esgotadas de novo, porque publicou
comprou, acabou, não se faz mais. Então quem teve acesso teve, quem não teve. Mas o que é que acontece? Quando você trata de um autor socialista, como o Norberto Bobbio, aí são edições atrás de edições, o Foucault, publicado pela Vozes. Poxa, eu queria receber só um percentual dos direitos autorais que a Vozes tem com a publicação de Vigiar e Punir, que é um livro que um autor, inclusive, que eu, mal entendido no Brasil, eu prefiro até crer assim, porque o caos e a destruição que o Foucault propõe com os livros dele, a desconstrução do direito, que na verdade essa crítica ao direito, desconstruir o que é acabar com o direito penal, acabar com o sistema prisional, e as pessoas ficam aqui fazendo um verdadeiro... usar as revoltas estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações sob ataque comunista. Claro que você vai usar os estudantes. É claro que você vai usar os adolescentes, os adultos jovens. Esses são os mais vulneráveis a essas ideias emotivas revolucionárias. São presas fáceis. Eu também já fui adolescente e também já fui um adulto jovem. São presas fáceis. Infiltrar a imprensa, isso não é novidade no Brasil. Controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar cargos diretivos. Ocupar as posições chaves no rádio, na televisão e no cinema. Obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. Quebrar padrões culturais de moralidade através da programação pornográfica e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádios e TV. Então você começa a ter aí as primeiras diretrizes de como isso vem de longe. Aí o pessoal fala que é teoria do complô, meu filho. Isso não é teoria, isso é um complô contra a sociedade, o mundo ocidental, de base moral cristã. Isso não é teoria, é prática, é diferente. Que há uma articulação invisível, mas isso não é teoria, é prática, é um plano arquitetado e executado em médio e longo prazo, e nós estamos vendo as mesmas coisas que estão expostas aqui nesse livro, publicado em 1956, a primeira publicação em 1956, isso se repete no Brasil com muita força. Muito bem. Para adentrar ainda um pouco mais nessa minha reflexão aqui com você, é importante salientar duas coisas. Primeiro, o conceito de democracia. Tá certo? Conceituar é algo importante para o ser humano, porque nós precisamos entender o mundo externo e o mundo interno a nós mesmos. Por isso que nós conceituamos, para que nós possamos lastrear o nosso raciocínio e compreensão da realidade interna a nós e externa a nós, o mundo em que vivemos. Muito bem. Se nós conceituamos errado, obviamente nós entendemos errado. Então, não é à toa que você está assistindo essa alteração, essa distorção semântica e cognitiva de determinadas palavras e expressões. Uma forma muito simples de fazer isso, muitas vezes, não é nem omitir as palavras, é mudar o sentido delas ou dar a elas diversos sentidos, de forma que ela não tenha mais precisão alguma. Isso faz com que você simplesmente não tenha mais esta palavra e o seu respectivo conceito, a sua respectiva definição, como parâmetro para entender o mundo aí fora. Democracia, para mim, é um grande exemplo disso que estão fazendo. Hoje qualquer coisa é democracia. Observe. Democracia, enquanto uma forma de governo,
graças ao seu Jürgen Habermas, da Escola de Frankfurt, virou forma de Estado. Estado democrático. O Estado ele não é mais republicano, ele não é mais monárquico, ele é democrático. Isto foi exatamente, conceitualmente falando, a porta aberta para a entrada daquilo que o Gramsci chamou de sociedade civil organizada. São vários os conceitos de sociedade civil, também não se confunda. O conceito de Gramsci de sociedade civil organizada está aí. ONGs, fundações, movimentos revolucionários que devem adentrar o Estado e formar num só nível a relação entre sociedade política e sociedade civil. Este seria o auge, o meio e o auge para alcançar o que o senhor Marx chamou e o senhor Lenin chamaram, os dois chamaram de ditadura do proletariado. E a raiz de toda esta ideia, pasme, está exatamente no senhor Jean-Jacques Rousseau. Porque aqui no Brasil, você pega esses manuaizinhos aí, muito comuns nos cursos de direito, principalmente, né? O pessoal elogiando o iluminismo, elogiando a Revolução Francesa. Aquilo ali foi um dos maiores massacres que a humanidade já assistiu, gerando depois outros massacres inspirados nele. Inclusive o Lenin, ele vai se inspirar na Revolução Francesa, inclusive num rito sacrificial, um sacrifício, uma oferenda à morte do rei Luís XVI e sua família, e depois, lá na Rússia, o czar com a sua família também, foi um rito de sacrifício. Claro que tinha um viés político, mas por trás disto, um rito de sacrifício. Basta você estudar um pouco mais a Revolução Francesa, quem já dei algumas pistas aqui, quem foram os iluminados, que geraram o movimento iluminista, né? Todos os grandes iluministas pertenciam a grupos maçônicos, todos eles, né? O senhor Voltaire, todos eles, o próprio Rousseau, todos eles, né? E Rousseau fala lá de democracia, mas a democracia que Rousseau está falando não é a democracia liberal, um homem, um voto. Não é a democracia que busca, através da Constituição, respeitar os nossos direitos e garantias individuais, que estão para ser eliminados agora com essas propostas do PT de fazer, e seus partidos correlatos, de criar uma nova Constituinte, para criar no Brasil, gerar no Brasil uma Constituição bolivariana que eu venho chamando a atenção disso há muito tempo, para exatamente acabar com os nossos direitos individuais. Muito bem. Então, daí vem, você pega lá o conceito de Rousseau de democracia achando que uma coisa é outra. Mas aí por que se faz essa confusão aqui no Brasil? Porque não se estuda os caras. Fica só decorando um manualzinho. Eu sempre falo, como é que os caras levavam 10 anos para escrever um livro. 500 páginas. Os autores brasileiros conseguem resumir em 2 parágrafos, meia página de um manual. E aquilo é tomado como verdade. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí com a nossa literatura. Tem alguma coisa errada aí com o nosso meio acadêmico. Hobbes levou quase 10 anos escrevendo Leviatã. Aí o cara resume o Leviatã em 2 parágrafos. Ou Hobbes escreveu demais sem necessidade, ou o autor brasileiro, o tal intérprete brasileiro, está escrevendo de menos. Um dos dois. Mas é isso, querido. O modelo é esse. Ao invés de você ler um tratado, você vai ler um resumo de 2 parágrafos. Aí eu lhe pergunto, qual leitura vai exigir mais raciocínio e reflexão do seu cérebro? A do tratado ou a do resumo de 2 parágrafos? Claro que é do resumo. E é isso mesmo, é para você ficar emburrecido. É para você atrofiar, para você diminuir a capacidade do seu cérebro, exatamente na dimensão reflexiva cognitiva. E você, pouco a pouco, vai trabalhando a dimensão associativa. Se você não trabalhar a dimensão do raciocínio,
e da reflexão, automaticamente o seu cérebro vai ser chamado a atuar na dimensão associativa, animal, ancestral. Isso é próprio da nossa natureza. Se você não forçar o seu cérebro a raciocinar de uma determinada forma, ele vai buscar outra. E o pessoal sabe disso. Tudo é feito baseado, inclusive, em estudos literalmente científicos, cujos resultados são usados para o mal, no meu entendimento, mal. Mas são todos eles baseados em estudos científicos, institutos de pesquisas cerebrais, neurológicas, psicológicas, psiquiátricas. O mais conhecido deles, o Tavistock, na Inglaterra, mas ele não é o único. Tem vários outros, tantos outros pesquisadores que a gente admira aí, e que estavam, na verdade, trabalhando para esses institutos, aplicando as descobertas feitas por esses institutos. E aí, por falar nisso, vem a questão, seguindo aqui este raciocínio, vem a questão exatamente eu quero aqui falar sobre duas aplicações dessas técnicas que no conjunto passaram a ser chamadas de engenharia social. Como pegar essas descobertas científicas e utilizá-las para moldar o comportamento humano de acordo com os interesses de grupos, de grandes corporações, políticos, famílias que dominam o planeta, etc, etc. Você tem farto material na internet para você pesquisar. Se você está tomando isso como surpresa, então vá pesquisar. Muito bem. Dois mecanismos. Um eu já falei num vídeo meu, como o satanismo e o comunismo entraram na sua casa, onde eu vou especificar melhor sobre o problema da novela. E também das redes sociais. E eu resolvi tratar essa questão das redes sociais aqui, porque eu estou vendo alguns comentários nas redes sociais, e há um probleminha aí que é preciso estar bem claro. As redes sociais não foram feitas para que nós pudéssemos nos comunicar. As redes sociais, começou com o Orkut, um dos primeiros lá, depois aí aparece o Facebook. Essas redes, elas foram feitas para exatamente moldar o nosso comportamento. O objetivo delas era exatamente esse: aplicar através da aplicação via as novas tecnologias, a aplicação das grandes descobertas do cérebro humano e como manipular o cérebro e o comportamento humano. Um dos objetivos principais dessas redes sociais era exatamente fazer com que você violasse de maneira voluntária o íntimo, o privado. Porque, como eu expliquei aqui no vídeo passado, a formação do íntimo e do privado levou milhares de anos, com processos civilizatórios extremamente complexos, para que nós pudéssemos ter enraizado em nós, no nosso cérebro inclusive, essa concepção tão importante de íntimo, de privado, que vai se refletir, que se fortalece ao mesmo tempo. É uma relação de vai e vem, né? A cultura e o cérebro humano, o instinto humano, também com o direito. Isso vai se refletir também no direito, através de ter determinados direitos, né? Então, como fazer com que as pessoas perdessem, né, essa valoração do íntimo e do privado, tão importante para a nossa existência, desde os primórdios? Então, como fazer para quebrar isso rapidamente? Exatamente as redes sociais. Além disso, as redes sociais seriam um meio também de divulgar determinadas ideias, massificando as pessoas e fazendo com que aquele que não assiste televisão, que está no Facebook, antes disso o Orkut, enfim, essas redes são mais amplas, elas permitem mais abrangência, o alcance do número de pessoas. Então elas representam mais essa questão que eu estou falando. Então, a partir do momento em que aconteceu o inverso, com isso o pessoal não contava. O pessoal não contava que as redes sociais iam ser utilizadas para fazer passeatas, a exemplo, pró-Bolsonaro.
O pessoal achava que as redes sociais iam ser sempre utilizadas e nós iríamos sempre nos convencer disso, né, para programar rolezinhos, que são treinamentos de milícia, de jovens, já alertei muito sobre isso, né, passeatas pró-partidos comunistas, a aceitação do massacre feito em estados, países comunistas, como na Venezuela, aceitar isso como coisa normal, como parte de um processo para a instauração de um paraíso comunista. Né? Como, graças ao bom Deus, tantos de nós não aceitamos, e isto foi crescendo nas redes sociais, de forma que o processo ou emparelhou ou se inverteu. Então as redes sociais passaram a ser utilizadas como forma de protesto anticomunista. Isto o pessoal não contava. Né? E aí eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante, que é o problema nesse mesmo âmbito, do lobo solitário. Né? Tem um vídeo também no meu canal, já dei cursos sobre a nova lei dita antiterrorismo aqui no Brasil, a 13.260, que o pessoal aí ficou dizendo que ela era vaga, muita gente renomada na área jurídica, dizendo que ela era uma lei vaga. Não é lei vaga. O problema é que para entender certas leis, você tem que entender o porquê que elas foram criadas. E toda a discussão que já vinha sendo acarretada para que essa lei pudesse ser criada. No âmbito nacional e mesmo internacional. Principalmente quando se trata da legislação especial penal. Lobo solitário não é aquilo que está se dizendo pelas redes sociais e pela imprensa. O lobo solitário não é aquele indivíduo maluco que surtou e de repente decidiu praticar um atentado contra alguém ou contra qualquer coisa. Isso está errado. Estão ensinando para vocês errado. E pessoas de bem que estão reproduzindo esta ideia, por favor, rapidamente, assistam esse vídeo e revisem a explanação do que estão fazendo. O lobo solitário é uma estratégia. Inclusive é uma estratégia orientada e primeiramente planejada através do manual de guerrilha urbana do seu Carlos Marighella. Já está lá, a ideia já está lá. O lobo solitário é aquele lobo que se afasta da matilha, né, e vai praticar o ato sozinho. Por que essa estratégia? Porque se observou os sistemas de segurança, os sistemas de inteligência, né, as polícias, enfim. O pessoal começou a aprender muito e começou a poder coagir, né, fazer não acontecer determinados atentados por força, inclusive, da capacidade de rastreamento de equipamentos eletrônicos, né, vigilância nos aeroportos, enfim. Então o crime ele vai se adaptando, né, e tentando burlar essas regras de vigilância, essas novas expertises que vão sendo aprendidas pelas nossas polícias e no mundo todo. Então o pessoal começou a usar a estratégia de uma só pessoa e praticar um atentado. Porque sendo uma só pessoa, ficaria muito mais fácil burlar esses sistemas de segurança. Tá certo? Então o lobo solitário, volto a repetir, não é uma pessoa maluca que agiu sozinha por causa própria. Não é. Isso está errado. O lobo solitário é aquele terrorista que pertence a uma organização terrorista e que, por sua vez, adotou-se essa estratégia de uma pessoa somente, por isso solitário, uma pessoa somente e praticar o ato terrorista, porque a possibilidade de êxito na prática deste atentado fica maior, porque por se tratar de uma pessoa fica mais difícil de ser identificado pelos sistemas de segurança e com isso mais fácil de burlar todos os mecanismos de segurança. Tá certo? Então, lobo solitário é aquele indivíduo que pertence à organização terrorista e está praticando o ato terrorista em nome dela. Muito bem. Então aí vamos para a questão, uma outra questão, vamos dar um passo adiante, a questão do Adélio, do atentado, do PCC, etc, etc, né, que está sendo muito falado aí.
Não estou desfazendo das descobertas que já fizeram até agora da relação. Ontem eu assisti alguns vídeos, né, no YouTube de pessoas sérias, importantes, né, pesquisadores também, fazendo a relação entre o PCC e o Adélio. Não vou desfazer isso de forma nenhuma. Acredito, inclusive, que isto seja verdade também. Tá certo? Só que o PCC, há muito tempo, ele serve de braço armado para muitas organizações políticas de esquerda no Brasil, assim como o MST funciona como braço armado no campo rural. Ou seja, nós temos uma nova forma de guerrilha urbana e rural. Tá certo? É preciso que as pessoas entendam isso. Houve uma adaptação. Antes, lá, né, no tempo de Dilma Rousseff, no tempo de Genuíno que estava lá no Araguaia, né, Xambioá, o cara ia para lá, fazia aquele treinamento de guerrilheiro mesmo no sentido mais estrito, né, mais exato da palavra. Hoje a coisa mudou, ainda existe esse modelo, né, tá ali as Farc, por exemplo, mas hoje já existem novas formas de você atuar de forma guerrilheira, né, seguindo inclusive as orientações do Manual de Guerrilha Urbana de Marighella, né, e ter êxito, às vezes até mais êxito do que no modelo anterior. Então, o PCC e o MST, hoje, eles exercem essa função. São braços armados de determinadas coligações políticas da esquerda que agem de maneira assintosa, violenta, agressiva. Isso obedece a diversos interesses. Se você pegar um cara desse numa operação dessa, então fica mais difícil você relacionar o partido e criar uma crise institucional mais grave. Ah, não, foi o PCC. Tá certo? Olha o que está acontecendo aí com a questão do Adélio. Né? Essas descobertas sobre a relação entre Adélio e PCC estão afastando a ideia, né? Pelo menos é o que parece, afastando a ideia da relação entre PCC e organizações de esquerda. E isso é uma coisa também intencionada. Não por parte de pessoas sérias que estão dizendo isso, mas é exatamente esse o plano. É você esquecer, você um pesquisador sério, uma pessoa séria, preocupada com o futuro do nosso país, assim como eu também, né? É você afastar essa ideia da coligação com determinados grupos da esquerda. E centrar só no PCC, enquanto organização criminosa e terrorista, porque o MST e o PCC já são consideradas organizações terroristas por diversas polícias investigativas e civis de inteligência do mundo todo. Né? Aqui no Brasil é que tudo é problema social, tá bom? Inclusive, a nova lei 13.260, que eu disse no meu vídeo, né, que é uma lei que, no vídeo onde eu me refiro a essa lei, que eu digo, é uma lei que legitima o terrorismo. Por que ela legitima o terrorismo? Porque a lei, ela exclui a possibilidade de um atentado praticado com finalidade política ser considerado ato terrorista. Olha, meu querido, isto é a única lei no mundo que prevê isto, essa nova lei brasileira, sancionada inclusive por quem? Por dona Dilma Rousseff. Em todo lugar do mundo, com todas as dificuldades para tipificar o crime de terrorismo, sempre teve um entendimento pacífico, assentado, que é exatamente ato cuja finalidade não é apenas alcançar o resultado, mas alcançar o resultado por uma finalidade política, um dolo específico. Então, a partir do momento que a nossa lei, a 13.260, ela tira esta característica do dolo, e ela diz, a lei diz, quem praticar atentado, reivindicações políticas, não irá responder por esta lei. Vai responder por outras leis penais, Código Penal, outras leis especiais, mas não vai responder por crime de terrorismo. Dentro desse cenário aí, o único que poderia responder aqui por ato terrorista seria o próprio PCC, porque já é considerado uma organização criminosa. Então poderia ser enquadrado também, os atos do PCC poderiam ser enquadrados também em ato terrorista, por esta lei.
Mas se tiver um outro grupo de esquerda ligado, e se for localizado isso pela Polícia Federal, e não pode ser enquadrado nesta lei. Porque este grupo estaria atuando de maneira política e atentado de maneira política, com viés político no Brasil, não responde por esta lei. Então o PCC responderia, ou seus membros responderiam por atentado terrorista, mas os membros de algum partido, de alguma coligação política, não responderiam. Eles iriam responder por outras leis penais. Tá aqui. É só você pesquisar sobre isso. Agora, presta atenção no que você está lendo. Ela não é difícil de você entender, não. É porque acho que o pessoal, às vezes, não presta muita atenção. Mesmo gente gabaritadíssima, às vezes, choca, causa espécie. A pessoa fica meio zoada. E aí vem a questão, por último, a questão, inclusive, dos membros de grupos terroristas que já atuam no Brasil aqui há muito tempo. Muito bem. Este pessoal não está aqui para brincar. Eu estou chamando a atenção disso. Isso aqui não é para causar pânico, não é para causar terror, não. O que eu não quero é que você seja pego de surpresa, porque esta surpresa, a terapia do choque, como é chamada, é que deixa a pessoa inerte e com reduzida capacidade de reação. Tá certo? Este pessoal, eles vão tentar de tudo. O José Disseu deu a pista. Nós vamos alcançar o poder. Nós vamos tomar o poder. Isto é uma ameaça de golpe comunista. Ele deixou claro. E aí você tem o que aqui no Brasil? Você tem o pessoal do Hezbollah, você tem cubano, venezuelano, Comando Vermelho, PCC e Farc, angolano, Sendeiro Luminoso, o pessoal do Sendeiro Luminoso aqui do Peru, que foi reativado, pessoal. Então, esse pessoal não está aqui brincando. Eu falei há muito tempo atrás, falava inclusive em instruções para policiais. Esse pessoal do Haiti, eu quero que você me explique como é que famílias haitianas, como é que eles, presta atenção no mapa, o Haiti, eles teriam que necessariamente ter chegado à América do Sul, ali, Colômbia e Suriname, por ali, norte do continente. As Guianas, ou Guianas, como se chama aí, vai descendo. Aí você vem, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Acre. Volto a repetir, ninguém passa por uma selva dessa, nenhum ser humano normal passa por uma selva dessa e sobrevive. Tamanha a distância. Essas selvas, o nome está dizendo, são selvas, são locais inóspitos, onde um ser humano que não tem treinamento militar morre facilmente. Criança alguma poderia sobreviver numa selva dessa durante tanto tempo, fazendo uma marcha forçada durante tanto tempo, quilômetros e quilômetros, atravessando 3 ou 4 países e ficar viva. Seria impossível. Um milagre de Deus. É claro que esses caras tinham treinamento militar. É claro que esses caras, muitos deles, pertencem ao narcotráfico do Haiti. Narcotráfico, inclusive, que o Exército Brasileiro combateu com bastante competência e veemência, e a resposta vem aí. Aí depois você pega também, traz umas famílias, pessoas de bem, realmente refugiadas, sofridas. E aí você entrevista essas pessoas, tá lá, um pai de família, uma mãe de família, com seu filhinho no colo, e aí você se emociona e esquece daqueles caras que passaram por 3, 4 países e não morreu ninguém. Todos com treinamento militar. Médicos venezuelanos, médicos cubanos, milicianos venezuelanos, o pessoal do Hezbollah. Eu já tinha chamado a atenção para o fato de que em 2010, quando teve aquele atentado na escola de Realengo,
e que a polícia brasileira quis tratar aquilo como homicídio, e eu falei várias vezes, aquilo foi um atentado terrorista, aquilo foi um teste. E o rapaz fala nos vídeos, falava. Mas aqui no Brasil se insistiu, né, que não havia nenhuma célula, né, de nenhum grupo terrorista islâmico. Havia apenas um maluco, como sempre, né? Individualiza a coisa, né? Havia um maluco que resolveu entrar numa escola e começar a disparar contra crianças e professores. O cara disse que ele estava aqui em nome de Alá, fazendo uma prática em nome de Alá. Está lá no vídeo, inclusive alguns vídeos hoje postados no YouTube. Aquilo foi um teste, foi um atentado terrorista, um teste feito para testar o quê? Testar as nossas forças de segurança, testar a capacidade de reação e de entendimento por parte das nossas forças de segurança. Tá certo? Então essas células já estão implantadas aqui no Brasil há muito tempo. Tá certo? E a possibilidade de uma guerra civil, ela é grande exatamente por isso, porque este pessoal não está aqui para brincar. Hã? E aí eu vou apostar aqui uma análise que eu espero que não se consuma. Hã? Se Bolsonaro ganhar, esse pessoal vai entrar em ação. Com certeza. Vão alegar o quê? Que estão lutando contra a ditadura militar. Você tem um presidente e um vice-presidente militares da reserva. Isto vai ser distorcido e transformado numa nova versão de ditadura militar, tal como foi em 64. Então vamos lutar contra a ditadura militar e isso justifica práticas de atos terroristas. É claro que uma vez com o Bolsonaro na presidência, isso não vai ficar sem a devida resposta. Não vai ser aceito. Porém, se o PT ganha, isto vai ser feito da mesma forma. Com outras justificativas. O PT virou burguês, o PT não está atendendo à necessidade da sociedade dos mais pobres, o PT virou fascista, o PT se associou ao neoliberalismo, e esse pessoal vai aparecer, os pontos de insurgência vão explodir, e aí o PT vai usar isso como desculpa para implantar uma ditadura comunista, coisa que a senhora Dilma Rousseff tentou pelo menos 2 vezes durante o mandato dela, particularmente o segundo mandato. Tá certo? Lembre, o senhor José Dirceu já deu a pista. Vamos tomar o poder. Então eu quero que você fique atento a isto. Não é para criar pânico de forma nenhuma. Não podemos agora perder a cabeça por pânico. Mas é preciso estar atento exatamente para que o fator surpresa não nos torne inertes. E nós possamos reagir desde já a toda e qualquer tentativa de justificativa para se implantar uma ditadura comunista. Você está vendo aí, né, os atentados em nome de Bolsonaro. Isso já era previsto, poxa. Eu já tinha falado, outros youtubers já tinham falado, que o cara vai vestir a camisa e vai xingar alguém. O cara vai vestir a camisa de Bolsonaro, botar a bandeira do Brasil e distribuir capim na rua. Tá certo? E a mente associativa, que hoje, infelizmente, é exercida pela maioria das pessoas, vão associar o quê? Bolsonaro, Bolsonaro fascista. Ninguém vai dizer, não, porra, isso não pode ser, não é possível uma coisa dessa. Não está vendo logo que isso aí tem alguma coisa errada? E começar a pesquisar, verificar. Olha a placa do carro, leva a placa do carro na delegacia, verifica que é o dono da placa do carro. Isso foi feito, se verificou que todos tinham vinculação com o PT ou sindicatos ligados ao PT e outros partidos da esquerda. Então vamos prestar muita atenção ao que está acontecendo, ao que está sendo dito, ao uso dos termos, direcionando muitas vezes as nossas reflexões para pontos equivocados, ou às vezes pontos certos, mas fazendo a gente esquecer outras dimensões que estão correlacionadas a este ponto que está sendo enfatizado. Então nós temos que prestar muita atenção nas nossas reflexões, nas nossas análises e saber fazer, como eu digo sempre, saber fazer a leitura de cenário a mais completa possível, levando em consideração todas as variáveis a princípio, sem desprezar nenhuma delas e tentando
ver se existe e qual a relação entre essas variáveis. Então, o cenário brasileiro está todo pronto para a eclosão de uma guerra civil. Há diversos interesses nisso, nacionais e internacionais. Em todos os países comunistas, a implantação do comunismo implicou guerra civil e fome. Veja como está na Venezuela. E sempre os mega empresários, agora chamados de metacapitalistas, os grandes banqueiros, financiaram isso. Já expliquei em outros vídeos. Porque viam no comunismo uma forma de escravizar a população para servir aos interesses mega econômicos dos grandes bancos, das grandes corporações com as suas respectivas indústrias. Então, se nós ficamos pobres, nós não consumimos a nossa matéria-prima. Essa matéria-prima será vendida barata para os países e, por conseguinte, essas megas empresas, mega corporações, que os bancos lucram tanto com isso. Preste bem atenção que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, um dos poucos países que não faz parte do mundo árabe e pertence ao OPEP. A Venezuela jamais fechou uma torneirinha de gasolina ou de petróleo para os Estados Unidos da América. Curioso isso, né? O senhor Hugo Chávez, o senhor Maduro o tempo todo falando do imperialismo Yankee, e não fechou uma torneirinha de petróleo para os Estados Unidos. Inclusive durante o período do governo do senhor Barack Obama, um grande comunista americano. Ele e a dona Hillary Clinton, discípulos de Saul Alinsky. Né? Então fica aqui algumas observações, alguns esclarecimentos, agradecimentos. Uma primeira explanação sobre esse meu terceiro livro, que eu acho que é importante que você leia. Sou suspeito em falar, mas acho que se você adquirir você vai gostar. Foi feito com muito esforço, com muito estudo. E para efeito de esclarecimento, e sobre esse livro até queria só fazer nele, apesar de ser na área jurídica, mas eu não escrevo apenas para pessoas da área jurídica, eu escrevo para pessoas inteligentes que gostam de pensar e de entender as coisas, e eu tenho certeza que mesmo que você não seja da área jurídica, você vai entender o livro todo, porque você tem inteligência e capacidade reflexiva para isso. Ele não é um livro técnico, ele é um livro sobre filosofia e doutrina jurídica. Então você que é inteligente e reflexivo tem plena capacidade de entender o que está escrito no livro, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou de desse vídeo, se inscreva no meu canal Seminário.